Olá, gente. Vamos iniciar mais um Arte e Militância. Esse programa do PT Ceará, que sempre procura trazer aqui um grande artista, um grande produtor cultural para falar da sua trajetória, da sua história de vida. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho, muito afeto, um artista de Assaré, que traz a cidade no seu nome, Gildário de Assaré. Gildário de Assaré, vocês estão vendo aí, é músico, compositor, cantor, né? Já tem vários discos gravados, músicas gravadas por outros artistas, e nós vamos conversar sobre a história dessa figura que tem assim uma peculiaridade muito grande, que é a sua convivência com Patativa, né? Ele foi muito próximo do Patativa desde criança, e nós vamos conversar sobre a história de Gildário, e lógico que ele vai falar um pouco também aqui do Patativa. Gildário, muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Pingo, pelo convite, né? Dizer que é um grande prazer estar aqui hoje e muito feliz, né, por poder compartilhar um pouco da minha história com vocês aí que estão do outro lado da tela aí, né? Legal. Gildário, você nasceu em 63, eu lembro porque é o mesmo ano que eu nasci, nós temos a mesma idade. Qual é o seu mês de nascimento? Mês de setembro. Setembro. Então, eu sou mais velho que você, uns 6 meses. Dia 30 de setembro, ó, Pingo. Eu sou de fevereiro. Então, você vai fazer 62, né? Eu já fiz, né? Fala só um pouquinho mais perto aqui, para a gente pegar bem o seu grave. Seu médio, seu grave. Me diga uma coisa. Então, fale aí como é nascer em Assaré, quem era a sua família. Me conte um pouco desse princípio aí da sua vida. Minha família é muito pequena, né? De um lado do pai, que é uma família até com o nome Daniel. Sobrenome Daniel. Sobrenome Daniel, o nome da família Daniel. É uma família pequena, né? E de Assaré. Do outro lado, Arraiz. De Assaré. A Daniel é de Assaré. E a Arraiz já é mais abrangente, né? Arraiz é do Cariri, Crato, né? Geral. Crato, né? Juazeiro. Por sinal, os pais de Miguel Arraiz são sepultados lá na Serra de Santana. Que, por sinal, era parente de Patativa, não sei se você sabe. Não sabia, Pois não. é. Patativa é parente aí Parente dos de Miguel Arraiz. Arraiz. Não, pela parte dos Alencar. Ele não tinha Alencar no nome, né, que era Antônio Gonçalves da Silva, mas pela parte do Alencar, de Miguel Arraiz, ele tinha um parentesco muito Patativa. próximo. Então, seu pai, como era o nome do seu pai? Pedro Daniel. Pedro Daniel. E ele era de Assaré? Do Assaré. Fazia o que era? Ele era funcionário dos Correios. Lá do Assaré. É. Autoridade. Mas aí, com 2 meses que eu nasci, ele faleceu. Rapaz. Até num trágico, né? Num trágico de uma briga e tal. Foi foi assassinado, na verdade. Caralho, desculpa, eu disse um palavrão aqui, ó, pela primeira vez nesse programa, Danilo. Corte não. Rapaz, você tinha irmão já? Somos 5. Sim, você é o quê, mais 2 novo? mulheres e 3 homens. Eu sou o mais novo. Mais novo, quer dizer, não teve a oportunidade de Não tive a conviver com seu pai 2 meses. 2 meses, né? é. E sua mãe? Mas, em troca, eu ganhei mais um pai e uma mãe, que, por motivo do abalo da minha mãe, né, que teve que ficar internada, e eu fiquei um tempo na casa de uma tia, que é também Arraiz, né, Margarida Arraiz. Sei. E fui ficando. Só que quando ela voltou, eles não queriam mais que eu fosse para lá, que fizeram o possível para me ficar, mas com aquele convívio com a mãe, com os irmãos. Eu sei. Sempre... Sua mãe, como era o nome dela? Maria Thelma Arraiz. Ela era que era Arraiz. Ela era de Assaré também. Assaré. Então você foi, desde pequeno, foi morar com essa família? Com 2 meses. Lá do Assaré? Do Assaré. Você chama como mãe, pai? Chama padrinho? Pai e mãe, é. Pai e mãe, né? Então você foi, assim, foi viver com essa família que você... Foi uma dádiva de Deus também. Lá da sede de Assaré? Na sede de Assaré. No centro ali, justamente onde nasci e me criei, que é no quadro da igreja, que é justamente onde tem a casa de Patativa, né? O memorial. Hoje é o memorial, né? E aí, como é que foi sua infância em Assaré? A minha infância do menino muito traquino, né? Menino do interior, que gostava das coisas, das coisas boas, mas logo eu me interessei pela música, com pouca idade, 6, 7 anos, já comecei a gostar de bateria, de querer tocar algum instrumento. Fotos aí, ó. E aí, que foto é essa aí? É o Projeto Rondon.
Lá no Açaré. Ali é a igreja, Eles vinham né? do Rio de Janeiro, o pessoal do Projeto Tu Rondônia. qual é desses meninos aí? Eu, esse que tô com a bola, é o dono da bola, ó. O dono da bola. Ih, rapaz, era metido a dono da bola, olha. Cheio de moral aí, olha. Mas é esse de baixo aqui, ó. Ah, o tem duas pequenininho. bolas, tem um lá Ah. em pé, né? Olha isso aí. Ah, esse aí, né, Gedário? Lá em Açaré. Seus amigos aí é de Açaré. É, todos. E aí você se interessou pela música lá em Açaré. Por quê? Como veio de como? Foi natural, sabe, Pinho? Eu comecei a ouvir os poemas de Patativa, declamados, e comecei... E ouvir aonde? E com queria quem? logo... Era um primo meu que gostava de recitar. Patativa. Gostava de recitar. Lá e no comecei a Açaré. ouvir, comecei a me interessar. E logo tocando bateria de lata, né? Eu sei. Aquela que a gente faz no fundo do quintal. E cantando, sem ter instrumento harmônico, né? Aí comecei a querer um violão. Aí o meu pai me comprou um violão. Eu comecei a... Como era o nome do seu pai e da sua Zé mãe? Ferreira. José Ferreira do Nascimento. José Ferreira do Nascimento. E sua mãe? Margarida Reis. Margarida Reis, José Ferreira do Nascimento. E ele comprou o violão para você? Comprou o violão e eu comecei a aprender. Lá naquela época era muito difícil você ter acesso como hoje está aí a internet aí, abrindo, né? Você tinha que aprender ou ouvindo as revistinhas, algumas aquelas pessoas cifras, tocando, aquelas alguns revistas amigos cifradas. passando E aí, quais foram as aquela músicas coisa. iniciais que você aprendia? Aí, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Já era as coisas do sertão. Seu pai fazia o quê? Ele era da agricultura? Pronto, ele tocava, ele era Faz um pouquinho aqui, fiscalizador de algodão, Ah, classificador. sei. Na época de algodão, né? Ele tinha classificação e ele era um dos classificadores de algodão lá. E trabalhava no Crato. Ah, entendi. E sua mãe ficava com as crianças. Você teve outros irmãos lá, quando sua Uma outra irmã, família? uma irmã de criação. Criação, né? E os outros lá as da duas. sua família. Isso, que eram lá no Juazeiro. Eu no Açaré e eles no Juazeiro. Ah, então eles foram pro Juazeiro e tu Foram pro ficou em Juazeiro, eu Açaré com fiquei no essa Açaré. família. Aí tu pegou esse violão, aprendia essas músicas Aí ali. comecei a querer fazer música, né? Aos 12 anos foi quando eu musiquei o primeiro poema de Patativa. E, olha aí, tá aí na terceira série, essa foto todo mundo tem. Eu tenho uma igual, nessa época a gente ia pra essa sala aí, a bandeira do Brasil, bater essa foto. E me diga uma coisa, Gildário. E por que o Patativa? Você desde cedo conviveu com ele? Como é que foi Pois essa é, a história? partir do momento que eu comecei a me interessar em musicar os poemas, aí já ficava com ele. Eu ficava na casa de Patativa. Por quê? O seu pai tinha alguma relação com ele? Tinha algum parentesco? Todo mundo gostava de Patativa, né? Todo mundo tinha admiração e aquele apreço. Todo mundo gostava de Patativa. E não era com muita frequência, porque ele ficava muito tempo na Serra, na época. Aí ele vinha muito na segunda. Aí, às vezes, voltava na terça. Sim. Mas tinha aquela coisa. E eu fiquei... Toda vida que Patativa vinha, eu estava lá. Menino, ficava na casa dele, ouvindo os poemas. Porque a gente vizinho, né? Estava lá. E aprendia a decorar. Decorava os poemas nessa época já? Decorava. Tu ainda sabe muito? Sei não. Porque eu Não sabe sabe mais nem o decorado, Gildário? decorado só as músicas que eu fiz. Desde os menino. poemas. Então, de 12 anos, qual foi a primeira música que você fez? O Poeta da Roça. Como é? Deixa eu pegar aqui o violão. Espera, eu fico violão. Eu vou botar esse microfone, eu vou fazer o contrário. Vou botar esse para você, porque aí você já fica tocando a música. O Poeta da Roça. Gente, Gildário é grande acordeonista, mas teve esse Problema problema de saúde aí na coluna. coluna De reta. tanto carregar o acordeão, foi? Rapaz, eu acho que foi movimento, sabe? Movimento. Então toca essa primeira música que você fez com o Patativa. Vamos ouvir. Não sei nem se sai tudo aqui. Vamos lá. Opa, olha lá. Sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha choupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meus pais, coitadinho, vivia sem cobre, e filho de pobre não pode estudar. Só canto buliço da vida apertada, da lida pesada das roças e do zeito.
E às vezes recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Legal, isso aí tu fez aos 12 anos, essa 12 música? anos. Do Patrimônio, o nome desse poema? Poeta da Roça. Poeta da Roça. Tá no livro dele? Tem algum livro dele? Tem. Acho que no Aí canto tu lá mostrou que eu pra canto ele cá. como é que foi? Foi. Quando eu musiquei, aí ele ficou... Quando é que vai musicar o outro? Ele Aí perguntava, me é? incentivava. Aí eu comecei a musicar. E ele começou também a fazer para mim musicar. Ó, esse aqui é para você musicar. Por sinal, eu tenho um poema dele escrito para Gildário musicar. É verdade. relíquia, né? Aí já, tu estudava lá nessa época, fazia essas É. músicas com Patativa, estudava em Assaré. Em Assaré. Aí terminei quando foi para fazer o científico, na época era científico, né? Sei. Fui para Recife. Mas só que eu não tinha muita afinidade com estudo, Pingo. Aí Estudo formal. foi, essa abandonei estudo. coisa. Voltou de Recife? Voltei. Ficou quanto tempo lá? Aí fui trabalhar no Correio. Trabalhei 4 anos no Correio. Sei. Em Assaré. Aí também, com 4 anos, eu desisti do emprego e fui tentar a vida com a música. Por causa da música. Então, no Correio, você trabalhava no Correio, você ficou um ano em Recife, voltou para Assaré, aí voltou para casa dos seus pais. Aí com pouco tempo, acho que com 3 anos eu casei, né? Aí pronto. Eu sei. E me diga uma coisa, lá nesse período dos Correios, você começou a compor. Qual foi a outra música que você fez com Patativa? Assim, Deixa eu que ver você o se que lembra? entra aqui. A predileta dele, que é essa aqui. Cantar sua terra é dever sagrado, meu berço adorado, por isso eu te canto. És minha esperança, és o meu abrigo, estarei contigo no riso e no pranto. Assaré querido, por ti tudo faço, tu és um pedaço do chão nordestino. Quero estar sonhando, sorrindo e cantando, e a Deus rogando pelo teu destino. Se um dia a morte, com os seus rigores, angústias e dores me fizer morrer, eterna lembrança levarei comigo, meu torrão amigo que me viu nascer. Assaré querido, por ti tudo faço, tu és um pedaço do chão nordestino. Quero estar sonhando, sorrindo e cantando, e a Deus rogando pelo teu destino. Interessante. Primeiro, é muito legal ele ouvir, né, e ouvir o Patativa através das suas canções. Mas me parece que ele já fazia também essas letras de forma diferenciada dos poemas, fazia como se fosse para canção mesmo, né? Era assim. Uma vez eu conversando com Jorge de Altinho. Eu vou trocar esse lado desse cabo, Danilo. Pode ser? Fica melhor. Peraí. Vamos aqui. Não, pode falar. Vai vir, passa aí por baixo. Aqui é assim mesmo, gente. Vai fazendo, vai... Não, ali, ó. Por baixo aí do negócio, para dar aqui por... Trocar o lado do cabo. Gildário, então, sim, você falando com Patativa... Não, é o cabo para pegar aqui, ó. Trocar ali na mesa. Bom, beleza, vai lá. Aí, vamos continuar aqui. Sim, Gildário, pode falar. Aí você falando com quem? Com Jorge de Altinho. Jorge de Altinho, o que ele acha muito difícil Sei. é musicar poemas, porque o poema já tem a sua musicalidade própria, né? E ele me disse uma vez, só que eu totalmente leigo com a música, que eu nunca estudei música, né? Era só aquela coisa intuitiva mesmo. Não, na realidade é o seguinte, você redescobre a melodia do poema, né? Todo poema tem sua melodia, mas quando você cria uma música sobre um poema, você faz uma releitura melódica, você cria uma melodia a partir da sua intuição, obedecendo, claro, aquele ritmo natural do poema, mas dando a sua versão, né? Então é isso que é, musicar poema é um pouco isso, dar uma versão rítmica própria a um poema que já traz uma estrutura rítmica, melódica, às vezes você sente ali, né, e vai criando. E essa ele fez para você musicar. Como é o nome dessa música? Essa é Assaré Querido. Assaré Querido. Está gravada essa música? Está gravada já? Danilo, olha aí, Assaré Querido. Foi gravada num baião. Num dos seus discos. Sou nordestino, sou nordestino e tem também os contos de Patativa.
É um Tem os disco. dois. É. É aí. Olha aí. Cantar sua terra é dever sagrado, meu berço adorado, por isso eu te canto. És minha esperança, és o meu abrigo, estarei contigo. Beleza, no de quando é esse trabalho aí? Vamos, Isso já aí- que ele apareceu aí. Pinga, esse CD foi gravado em 97. É o primeiro? Esse foi o segundo. Segundo, nós O vamos primeiro voltar. foi Sou Nordestino. Nós vamos achar e falar sobre isso. Porque aí eu tô com você ainda lá no Açaré. Você com 20 anos, estava lá ainda? Tava. Fazendo as Casado. músicas, trabalhando no Correio. Aí deixei o emprego e fui para São Paulo. Aí tu foi para São Paulo. Fui para São Paulo. Em que ano, Gildário? Deixa eu ver, 85. Com 25 anos, 20, Mas 23, fiquei pouco 20. tempo. Na verdade, eu fui a convite de um amigo que fica na casa dele e ficar com um empresário, que na época era o empresário daquele cantor Giliardi. Sei. Que ele estava querendo fazer um lançamento de músicos do Nordeste e tal. Sei. E era compositor também. E passei só 1 mês e meio em São Paulo. Aí eu vi que o negócio lá também não era fácil. Eu Rapaz, digo, não aguentou não muito, aguentei não. muito, Tem não. muita paciência, não, né, tu, não, Gildário? não. Mas foi para Recife, passou também só 1 mês e meio, mas não deu nem para sentir o clima. Foi, em velho. Recife ainda passei tempo, passei 1 ano e meio. Aonde é Recife? Pois é, em São É, Paulo foi São só 1 Paulo mês foi mesmo. 1 mês e meio. 10%, né? E lá, tu já chegou lá, tu já tinha muitas músicas, quando tu foi, com 20 e poucos anos? Já tinha essas parcerias com Patativa, tinha algumas também de autoria, né? E fiz algumas em parceria com esse empresário lá, que era Hermínio, Sei. e fiquei, e a tendência era que ele querer que eu ficasse mais tempo. Mas Lógico, aí, pra poder fazer o trabalho, mas aí né? eu não tive paciência e Pegou o beco. peguei o beco. Qual é essa sua que você fez lá? Uma das primeiras com Deixa sua eu ver aqui uma letra. das primeiras. Quando você foi para São Paulo, já tinha essa música aí. É, quando eu fui já. Olha lá. Quantos sofrimentos temos que passar sob os mandamentos dos que vivem a nos fustigar. Nos manda fazer, nos manda desmanchar, fazem qualquer coisa para nos acalantar. Como um menino que brincando perde o seu brinquedo, mas a sua mãe vem logo lhe fazer gracejo. Essa aí qual é o nome? De Liberdade. verdade. Aí você voltou com essas músicas, como é que foi? Muito chateado, decepcionado? Chateado, porque a gente é aquela coisa ilusória, né? Você pensa... Patativa sabia que você ia? Quando você foi, você falou com ele? Sabia. Ele tratava como? Como é que ele lhe chamava? Na Patativa? verdade, era compadre já, né? Porque tinha nascido a menina e ele era o padrinho, só que a menina não resistiu. Oh, rapaz. Com 2 dias ela Ele faleceu. foi o e padrinho dela. Era para ser, né? Eu sei. O padrinho. Mas aí a gente já ficou se tratando, só me tratava de compadre. Quando nasceu o segundo, aí pronto, aí foi quando concretizou. O apadrinhado. Apadrinhado. Apadrinhamento, É. né? E ele é padrinho, esse meu filho, o Oscar. que é o Lá, mais velho. lá em Quando Açaré. você Você voltou de São Paulo. Foi. Nasceu lá. Aí Patativa é o padrinho dele também. Batatinha, seu compadre. É. Então, pronto. Aí você fica em Açaré, nos Correios, quando volta, depois que você volta, você faz o quê? Aí depois que eu voltei, como tinha pedido as contas do emprego, né? Aí tinha que fazer alguma coisa. Eu fui para o Rio Grande do Sul. Já, Passou 3 dias. mas só que dessa Aí vez. a negócio, Não, aí, tu passou 3 dias. só foi? que dessa vez eu já fui com a esposa, né? Eu sei. E o menino, ainda tinha um menino. Não tinha ainda não. Aí eu fui com a esposa, passamos 2 anos lá, porque ela era funcionária do
do Estado, e na época podia tirar uma licença sem remuneração Eu por sei. 2 anos. E você foi Aí tocar nós lá fomos no Rio Grande do testar. Sul. Era os dois, tentar a música e trabalhar também, porque não podia ficar só esperando Sei. que a música era incerta, né? Não tinha aquela coisa de... E você Aí chegou, trabalhava como vendedor. você chegou a tocar lá no Rio Grande do Sul? Não, o estilo lá era aquela coisa... O vaneirão. O regionalismo deles lá não O tem... vaneirão, que, não teve espaço lá para você, não. E por que você escolheu o Rio Aí Grande fiquei do 2 Sul lá anos com ela? por ter um primo da minha esposa que estava lá Sei. e o comércio ele fez uma propaganda de que era bom e na verdade sim, era assim. Comércio. Aí você Passei foi os 2 fazer- anos lá e Trabalhando no comércio foi lá com bom. ele. Foi bom os 2 anos que passei, mas Aí volta. Isso já era o quê? 90? 89, 89. 90. Aí você volta, você 90 está aí com quase 30 anos já e volta para quê? Para Fortaleza? Aí como é aquelas coisas das viagens com Patativa. Sim, aí como é que você vai ser o secretário do Patativa? Não Nesse era nem um período? secretário, porque o secretário, na verdade, ele tinha uma menina, não sei se tu Eu sei, lembra, era- era Gisélia. Gisele, Era muito amiga de Ronaldo, né? Gisele, eu lembro, que era a secretária do Patativa. É, E você viajava com ele também? ele sempre me chamava para telefonar para as pessoas e alguma coisa, ele sempre gostava de me chamar. Você que era o produtor, uma espécie de produtor Era do Patativa. Viajou muito com ele? assistente, né? Assistente. Viajou muito com ele? Viajei, não muito, mas as viagens perto, assim, a gente sempre... No sertão? Por ali por perto, aqui é a região do Vale Jaguaribe, nós viemos uma vez para Russas, para uma cidadezinha ali que eu não lembro. Eu me lembro o que nome. você estava no Cedro, né? Você estava naquela viagem do Cedro? Crato, Juazeiro, a região do Cariri ali. E você tocava com ele, não? Não, Só não tocava, só Fazia quando poema? ele fazia o poema. Quando ele tinha alguma coisa que precisava mostrar alguma música, alguma coisa, aí eu aparecia Patativa, pra você fazer. você tem muitas histórias com ele, então. muita coisa. De viagem, muita De comédia. viagem, Como né? é que ele era mesmo? Diga aí pro povo como é que era o Patativa mesmo. Patativa era muito bom, assim, justo, uma pessoa justa, né? Mas também muito rígido. Ele só queria aquela coisa uma coisa que ele não admitia é que alguém botasse uma letra, sequer uma letra, numa poesia dele. Aumentar uma letra. Você imagine uma palavra, né? Ele não gostava. Não gostava. Ele tinha a música, o poeta da roça. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Porque se for botar de milho, de coisa, ele deturpava Ele não a obra aceitava dele. Não, ele não a conseguia. linguagem dele, né? Então, isso era uma das coisas. E outras características dele que você se lembra? Engraçado, ele também tinha muita coisa engraçada, né? Patativa tinha... Na intimidade, na né? intimidade, Ele gostava de umas poesias diferentes, na intimidade, umas brincadeiras que ele não falava em público, né? E aquela consciência social dele vinha de onde, na sua visão? Pingo, era uma... Um pouquinho no Você microfone. sabe que Patativa era um defensor da... Eu acho que Patativa lia muito. Eu não sei nem de onde ele tirava tanta fonte de conhecimento. Porque eu acho um negócio extraordinário, porque você sabe que ele é um defensor ferrenho da igualdade social, a luta contra a desigualdade, né? A favor do trabalhador. É tanto que quando Lula foi o candidato a primeira vez, Patativa era o eleitor número 1 de Lula, né? Porque é muito natural isso na obra dele e na pessoa dele, né? Eu vi recentemente uma entrevista, algum programa, que eu fiquei impressionado. Me falou, ele ia na rua e alguém estava filmando ele lá na Saré, na rua, sabe? Aí ele parou assim para falar com as pessoas. Ele parava para falar com as pessoas mais simples, que iam passando e tal, um vendedor, não sei o quê. O cara questionou por que ele estava fazendo. Ele disse, não, porque aquele ali é que eu tenho que dar atenção especial àquele trabalhador ali, porque eu considero aquele trabalhador, né, muito importante, nem todo mundo tem essa visão. Então, ele na rua, cara, fazendo essas divisões assim sociais e dando atenção mais ao pessoal que ele achava que tinha importância, não tinha a importância reconhecida, sabe? Isso eu fiquei impressionado.
Porque eu já o conheci, convivi, você sabe, eu convivi com Sei. ele, né? Eu, uma vez no CEDO, viu, Vlamir? Eu tocava violão. Rapaz, eu gosto de tocar violão. Hoje ainda estudo 2, 3 horas por dia. Mas antes era o dia todo agarrado nesse violão. Aí ele foi fazer um show no CEDO, eu fui com o Ronaldo, eu fiquei bichinho, enchendo o saco dele o dia todo hospedado junto com ele. E ele lá declamando, e eu tocando, ele declamava, eu tocava, ele declamava, e eu... Aí o Ronaldo, rapaz, Patativa e o Ping de Fortaleza. E era só, acho que já era o Ping, né? E o Pingo, esse negócio desse violão aí direto no seu ouvido aí. Aí ele disse assim, Pingo de noite e de dia, com a sua inspiração, vim ver tocar melodia ao som do seu violão, enchendo o saco dele. Aí eu anotei, cara, eu tive assim, uma coisa de guardar, né? Aí eu abri a minha agenda, naquela época a gente tinha agenda de papel, né? Aí todo ano eu botei lá, Pingo de noite e dia com a inspiração, vim para pegar a melodia ao som do seu violão. Era assim. Aí todo ano eu escrevia essa quadrinha na abertura da minha agenda, botava. Aí eu fui passando de ano em ano e nunca perdi essa quadra, né? Na capa, da primeira capa do Solo Feminino 1, eu usei isso, porque um presente desse, né, cara, não é todo mundo que recebeu, né, cara? Uma quadrinha dele. Pois é, na época a convivência tinha até muitas coisas que podiam ter sido registradas, mas aquela coisa, a convivência natural, como era aquela coisa, não tinha aquela vontade, a coisa, ou então o discernimento de porque ele era um todo tempo registrar, criando, né? Todo tempo toda falando hora. poesia. Toda Pois hora, é, toda hora, todo hora. tempo, toda hora. E eu estava toda hora com ele, né? Toda manhã, toda tarde. Você não na casa gravava, dele. não, senão eu ouvindo as coisas dele, Não gravava. ia fazendo, né? Não, Patativa, nós estamos falando aqui, gente, de um gênio poético, musical, que nós tivemos o privilégio de ter nascido aqui no Ceará, em Assaré, diferenciado plenamente de tudo, de todos. Uma poética profunda, clássica, original, né? Os temas originais demais, uma pessoa original. Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo e acompanhar um pouco, né, seu processo, às vezes, aqui em Fortaleza e também em outros lugares. Mas, Gildário, voltando aqui à sua história, porque hoje aqui é para contar a sua história. Lógico que ela dialoga com a história do Patativa e a gente tem curiosidade de saber, né? Mas quando é que você decide vir para Fortaleza? Aí, Pingo, na verdade, já está com 25 anos que eu estou aqui. Na época, eu estava morando em Juazeiro. Então, do Assaré você vai primeiro para Juazeiro. Tentar música lá. Na verdade, eu tentar toda a vida era com a música, né? Tentando sempre com a música. Mas aí também, no Juazeiro, os meninos começaram a crescer. Eu digo, vamos procurar ir para Fortaleza. Você tocava, tinha banda lá em Juazeiro? Como é que era o seu profissionalismo lá? Eu tinha uma banda, mas assim, uma banda com outros componentes. Eu nem fazia parte da banda. Quando você gravou seu primeiro disco, foi lá no Juazeiro? Foi em 95. Você estava no Juazeiro? Estava. Então, como é o nome desse disco? Sou Nordestino. E foi independente? Como é que foi? Não, foi pela Sonzum. Como é que você chegou na Sonzum? Na Sonzum, eu vi... Na Sonzum, o Mastruz com Leite gravou uma música minha. Em parceria também com um amigo meu lá do Assaré, que chama-se Professor Palácio. Como é o nome dessa música? É Tudo Culpa de Você. É tudo culpa de... Bota aí, o Mastruz com Leite gravou. Como é que aí eles chegaram até você? Vê se o Danilo aí, é tudo culpa de você. Mas o Danilo achou ali, ó, o Mastruz com Leite. Veja a vida como é, tudo pode acontecer. Sem querer fui me entregando por você, me apaixonando, tudo culpa de você. Um shot, é? Tudo culpa de você, amor, tudo culpa de você. Se teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonasse, tudo culpa de você. Achou aí, Danilo? Olha aí, com o Mastruz com Leite. Tudo culpa de você, amor, tudo culpa de você, amor. Foi nesse primeiro disco, um dos primeiros discos do Mastruz, né? Foi. Tudo culpa de você, tudo culpa de você, amor, tudo culpa de você. Legal, Gildário. Como é que chegou esse convite lá no... Não, aí, na verdade... Fala aqui um pouquinho perto do microfone. Na verdade, Pingo, tinha um pessoal lá do Assaré, de uma banda, que ouviram essa música e chegaram aqui na Sonzum e disseram que a música deram para o Mastruz gravar como se fosse deles. Entendi. E aí? Aí depois apareceu, né? Alguém ligou dizendo...
tá tocando tua música e tal. E no disco tinha o nome, era dos outros? Não tinha teu nome, Não tinham botado ainda, não. Ainda não tinha botado, não. Tinham só entregue para gravar e a música tinha sido aprovada para ser gravada e tudo. Esqueci rapaz. de desligar aqui. Não tem problema, não. Aí a música já estava gravada. Aí a música já estava gravada, mas aí pediram autorização. Aí então foi que colocaram o meu nome e o nome do meu parceiro lá, que é o Então, aí você professor Palácio. Você ficou um pouco conhecido na Mastruz, aí quando Pois é que é, você aí- conseguiu o seu contrato para fazer um disco? Foi? Pois é. Aí depois, com isso também, na época, Emanuel fez um convite para a Patativa vir fazer uma participação no disco Ele do está Machins falando de com Emanuel Leite. Gugel, um grande empresário, dono de todas essas bandas aí. Aí Emanuel Gugel fez um convite e eu fui quem fez esse Interlocução, É. Patativa. Patativa Falei com vinha, Patativa, vi Patativa fazer a participação no disco, né? A gravação. ele veio. Aí ele veio, eu que trouxe ele também. Veio para Sonzum. Aí ele fez a participação. Fez a participação numa música que é musicada por Fidelis, que é o Boi Zebu e as Formigas. Olha aí, você acha. Pois é, Boi e a Formiga é um poema conhecidíssimo, né? É. Do Patativa. É uma revolução, né? Do coletivo das formigas destruindo o boi autoritário. Tem Pois toda é. essa metáfora, né? Eu conheço, é um Isso poema mesmo. conhecido. Sabia que Fidelis tinha musicado esse... Pois é. Aí o O Mastruz Boi gravou. Zebu e as Formigas. Boi Tem- Zebu e as Formigas. Bota aí, Danilo. Aí Patativa faz uma participação. Esta produção assim, Patativa do Assaré e a banda Mastruz com Leite. Pois é, bu certa vez, soberbo como ele só. Querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol. Entendeu de demorar e um tempinho cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata. E sentou as quatro patas em cima de um formigueiro. Pois é, por certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol. Foi um pouco demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata. E firmou as Legal quatro demais. patas em riba E aí do o poema vai formigueiro. se envolvendo até que as formigas vão se organizar e vão expulsar o boi, comer o boi, derrotar o boi, né? Então pronto, aí depois dessa aí, quando você veio, foi aí que eles convidaram pro disco, foi pra você fazer o disco. Depois da gravação desse. Aí você estava em um momento legal, né, para fazer o disco. Aí já tava. Aí você gravou aqui em Fortaleza. Aí gravei aqui, lá no estúdio da Sonzum. Que ano foi? Lá no 97. 97. Você fez esse disco, Os você estava contos- morando no Os Juazeiro. contos de Patativa. Não, o primeiro. Lá, 95. Esse primeiro, né? Que foi, É. como é o nome? É o... Sou bota a capa- nordestino. Bota a capa aí, sim. Aí, Isso aí capa é novo. LP, é? Ainda era LP? Mas já tinha CD. Saiu LP. Rapaz, tu tem LP? CD. Tu tem esse LP aí? Tem. Quantos? Só um. Dancei, porque eu já ia pegar um... Tu sabe que eu coleciono todos os LPs de CD cearense, né? Eu não tenho esse LP, rapaz. Pois é, sou Saiu. nordestino. Saiu, eu vou agora atrás, viu? Saiu em LP e CD. LP, Como é que CD foi a e banda cassete, aí? na época também. Bota aí a foto. Como é que foi a banda aí? Quem era a banda aí do disco? A banda era o pessoal mesmo que fazia a gravação do Mastruz, né? Que era... A produção era... Acho que era Ferreira Filho, Ferreira Filho. Carlinhos Ferreira. Tinha músicas tuas aí? O sanfoneiro... Não, aí tinha. Aí o sanfoneiro era Marcos Farias. Marquinho Marquinho. do acordeon, filho da Marinês, né? E do Isso. Abdias, né? Grande sanfoneiro, grande maestro. Mas aí, esse disco aí, eles lançaram, aí eles fizeram promoção, teve viagem, como é que foi em 95 isso aí? Eu acho que não teve isso, não, sabe? Eu acho que não, deviam ter... eu não sei se por causa das bandas, e a prioridade era as bandas, né? Sei. Da Sonzum, né? Como era um trabalho solo, eu acho que ficava mais... Danilo Bosta, qual é a música que você acha que se destacou mais aí, tocou mais? O que tocou foi Vida de Forró, de Cantoria e Vaquejada. Era Vida um de forró, de cantoria e de vaquejada, é? Por favor, Danilo, vamos ouvir aí. É sua essa música? É. Só sua? Sim, só. Gravada, você tocou nas Patativa rádios. disse, quem foi que lhe ensinou a fazer isso? É Patativa, né? Danilo, então esse disco aí,
Essa música tocou nas rádios. Tocou, Você fez show de tocou. lançamento. Fiz lá no Crato, no Juazeiro, no Assaré. Como era o contrato comercialmente lá com a Suzum? Como era? Era muito bom? Muito Era bom. só aquela coisa, de divulgação não tinha contrato. Era só, eles divulgavam, se a coisa acontecesse aí... Mas você recebia um percentual dos discos? Não, né? dos discos, mas na época, Pinga, a venda era muito pequena, né? Porque, assim, não tinha nome, né? Não tinha divulgação. Vai, Marquinhos. Vida de forró, de cantoria e vaquejada, sina de deixar muita mulher Ainda não apaixonada. tinha essa caixa não, né? Que começou a liberar nesse forró de Minas pra cá. Diferente, Vida de né? forró, de cantoria e vaquejada, sina de deixar muita mulher apaixonada. Tenho fé em Deus que nunca vai ser mudada, pois a vida para mim não está faltando nada. Chego no forró, não sei ficar só, procuro uma morena pra ser meu xodó. Dança a noite inteira, arrochando nó, tá gostosa a brincadeira, o forró não tem melhor. Chegando na cantoria, ouço o violeiro dizendo lá vem chegando o maior vaqueiro, acaba destino. Legal, Gildardo. Parabéns. Então, foi em 95. Pois é, 95, Pinga. Aí você já estava vivendo da música, profissionalmente da música? Já. Fazia noite Aos também, trancos baile. e barrancos, né? Como é? Fazia noite, Fazia baile também, lá fazia. lá em Juazeiro, no Crato, Crato. Barbalha, por ali. É. Sozinho no acordeon? Como Sozinho. Só voz e violão. Ou acordeon? O acordeon, na verdade, foi quando eu cheguei aqui em Fortaleza. É isso Porque aí. como o estilo era forró, e nas casas de forró tinha que ter a sanfona. Então, o que acontecia era que, algumas vezes, como o sanfoneiro era freelance, aí o sanfoneiro ligava, o sanfoneiro não podia ir, porque já tinha outro compromisso. Aí tu disse, agora eu vou... Aí a Adelso foi que me deu uma luz. A Adelso, rapaz, tu tem a sanfona em casa, vai treinando um pouquinho lá, para se acompanhar só. Aí deu foi isso certo. que eu fiz. Mas antes de você vir para Fortaleza, por volta do ano de 2000, em 97 você lança o segundo disco, que é esse Contos do Patativa. Como é que foi a Foi em história 97 também. Foi Como é que 97, foi a história desse? Também é aquela coisa, já estava... Mas foi pelo Mastruz? Foi pela Sonzum também. Você era... Ah, Sonzum, mostra aí, Danilo. O Contos do Patativa. Contos Aí de são Patativa, só música com ele, né? Só música dele, só letra dele. São quantas parcerias aí? São Isso? 12, eu acho que só tem 2 que é letra e música dele. Olha aí. Pai, legal, né? Tu consegue achar a contracapa com o repertório desse disco? Eles estão disponíveis hoje, esses seus trabalhos? Eu acho que não, viu? Não, Sonzum tem... Não, assim, não estão... A venda, né? Como é que o Danilo Não. está conseguindo tocar, Danilo? Eles estão disponíveis no YouTube, é? Ele está no Spotify também, né? Tá em todo canto. Vixe, rapaz, pronto. Você tá famoso. Tá em todo canto. Que é importante, né? Você tem onde ouvir. Tem a lista? Mostra aí. Olha aí, ó. Aumenta aí, Danilo, que minha catarata não deu para ver também tanto assim, não. Tá ali. A primeira, consegue? Cabra da Peste. É essa aí tua ideia, né? É um poema que eu musiquei. Porque os poemas, assim, para mim musicar os poemas, Eu sei. eu sentava com ele, para te ver aqui, o que é que você acha? Porque aí ele estava vivo aí, estava muito ativo ainda, Ele né? dizia o que tirava. Não, vamos tirar essa estrofe, vamos deixar só essas. Teia de aranha, defender Teia de a ecologia, aranha. o rei do Baião, tudo isso é Patativa. É. Injustiça, tristeza mais triste, morena e mastruz com leite, saudade. Bota essa, que eu achei interessante, bota aí a Seré Querido, sou nordestino. Essa saudade, é tua e dele, né? É. Saudade. Vamos ouvir um pouquinho dessa saudade, Gildardo de Assaré e Patativa da Assaré. Hein? É legal, Gildardo, essa coisa. E ele ficava feliz quando ele sabia. É, gostava. Bem mastruz, né? Bem estilo mastruz. Saudade dentro do peito é qual fogo de monturo. Por fora tudo perfeito, por dentro fazendo furo. Saudade é canto magoado no coração de quem sente. É como a voz do passado ecoando no presente. Isso é Patativa mesmo. Saudade é
jardineira que planta em peito qualquer. Quando ela planta a cegueira no coração da mulher, fica igual. Legal, Judário. Então, 97 foi isso aí. Foi, 97 Lançou foi isso. lá também no Juazeiro. Também no Crato, Juazeiro, Assaré. Ficava feliz com essas É, gravações. e a divulgação. Tu tinha os CDs também, eles Tinha os davam CDs, CDs. A gente tinha que comprar, né? O CD a gente tinha que comprar. Como era isso aí? Conta aí. como Comprava era. em preço de revenda. Ele estava fazendo já no papelzinho, ainda tinha aquele acrílicozinho, que depois ele começou a fazer naquele só no tinha papel. não, era no acrílico. No acrílico. Aí tu comprava no preço e vendia. Era as caixazinhas com 25, né? Eu sei. Eu vendi comprava, muito CD. Aí tu comprava lá a preço de custo. É, E vendia. isso. Comprava e vendia. Comprava e vendia. Nos e shows. divulgava, era. A luta era grande. Peleja pesada. Fazendo os shows, né? E aí tu chegou a viajar para fora do Ceará com esse disco? Viajei pro Rio, Mato Grosso do Sul, São Paulo, pelejando para a divulgação e fazendo o que tinha que ser feito na época. Ele né? foi contigo em algum momento? Ele fala alguma poesia aí? ele- Participa de alguma coisa no disco, ele? Ele participou com a gravação de 2 poemas recitados, ele recitando. Tem aí no disco, é? Tem no disco. Qual aí, é? Olha aí, Danilo, quais são as faixas? São as últimas aí. Eu não sei, Ó, Danilo, 12 vamos ver. faixas. Aí ele declama e tem música ou é só ele? Declamando. Legal. Vai lá. Vamos ouvir, então, os contos de Patativa de Judá de Assaré, lançado em 97 pela Sanzon Discos, né? 97. Parceria de Judário com Patativa. É a última, as duas últimas, que o Patativa declama um poema, só para a gente ter essa ideia dessa junção aí, né? Do amor que Aí. se encontra. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a molesta o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime, não é perder da posição grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Aí Patativa era isso aí, meu amigo, era na canela, do pescoço para baixo era canela, viu? Era uma faixa de 9 minutos, qual é? Ele declamando, Qual é? Aí. Essa aí é por... Candidato político, é ele declamando, ele né? declamando. Rapaz, eu tenho um episódio que eu vou contar aqui publicamente, que pouca gente conhece do Patativa, porque não existe registro desse episódio, mas foi tão marcante para mim a hombridade dele, a seriedade dele, que me marcou muito. Na realidade, foi o seguinte, Danilo, o Beck lançou um LP dele, não sei se você estava lá. O Beck lançou um LP com as músicas do Patativa e poemas. E o lançamento foi ali no famoso Beck dos Peixinhos, na agência central do Beck, no auditório, num subterrâneo, lá no subsolo. E eu fui para esse lançamento. E estava, na época, as autoridades, secretário de Cultura, não sei quem, não sei se o Tasso estava lá, não sei, só sei que o presidente do banco estava lá. Fernando Terra, se eu não me engano o nome do cara. Fernando Terra, o nome do presidente do banco. Aí, tal, não sei o quê, estamos lançando aqui o disco do Patativa, que é muito importante, o Patativa vai receber, e tal, não sei o quê, estamos aplaudindo e tal, e ele na mesa lá, né? Aí passaram a palavra para ele agradecer. Eu não sei os versos, porque eu não tive essa capacidade de anotar. Porque essa história é praticamente pouco conhecida, a primeira vez que publicamente, eu já contei a alguns amigos. Aí ele disse, então não sei o quê, estou muito feliz, muito obrigado por fazer meu disco e tal, é importante. Aí rimou assim, alguma coisa no sentido de dizer, mas não, isso aqui não se encerra, porque os trabalhadores continuam
na luta, pobres, e o presidente do banco até no nome tem terra. Cara, isso com o presidente do banco do lado. Fernando Terra. Sabe aquela coisa das palmas e o sorriso amarelado? Porque ele fez uma crítica contundente, social, agradeceu, e ao mesmo tempo disse, olha, mas fez a crítica, né? a situação continua e o cara aqui até no nome tem terra. Quer dizer, incrível. Isso, cara, para mim, assim, foi um exemplo. Eu saí de lá, isso me marcou muito e eu guardei isso. Porque não existe, por exemplo, isso não está escrito em algum canto, mas o que isso revela? Revela a total independência do artista, que não tinha essa coisa da submissão, porque estava recebendo disso do banco, tinha que ficar só agradecido e calado e omitir suas opiniões. Na realidade, ele agradeceu, mas foi muito contundente com essa imagem, né, poética de que o cara até no nome tinha terra, enquanto a grande maioria do povo, né, não tinha terra, e ele defendia ele defendia veemente a reforma agrária. Ele sempre defendeu muitos poemas. Então, Patativa, para mim, que está aí nesses poemas claros, né, sua parceria nesses discos. Esse disco está disponível, né, Danilo? Disponível em todas as plataformas. Nesse disco também tem uma poesia justamente o Sem Terra, viu? Que o Mastruz com Leite participou, né, desse Sou Nordestino. Aqui vai a mensagem do Mastruz com Leite aos que com dignidade... Aí foi uma participação desse meu CD, Sou Nordestino. Nesse imenso país chamado Brasil. Tu botou o maracatu aí, tu já escutava uma maculelê nessa época, era, mano? Deus fez a grande natura, Um maracatu com tudo acelerado. quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Deus fez a grande natura, com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada campo. Pode falar no microfone. O Mastruz com Leite, na época, esqueci aqui o nome. Cantor, né, no Mastruz? Esqueci o nome do cantor aqui. Ele, por sinal, fez os back desse CD. É baiano ele. Esqueci o nome do homem, que é isso. Legal. E esse disco você comprava as caixinhas também para vender? Comprava também, era. Vendeu muito por aí. Espatifei por aí, hein? Gente, começando hoje aqui com Judário de Assaré, esse compadre de Patativa, lá da cidade de Assaré, cantor, compositor, com vários discos gravados, músicas gravadas por outros grupos, como Mastruz com Leite, etc. E nós estamos chegando aqui na nossa cronologia, que a gente vai fazendo assim a cronologia, em 2000. É o ano que você vem para Fortaleza, né? Pois é. Em 2000, eu cheguei aqui em Fortaleza. Só um parênteses, você está dizendo que essa música é o maracatu, você já tinha... Tinha um toquezinho do maracatu, né, Pinho? Pegou de onde aí isso aí? Já era das convivências do maculelê, né? Do meu maculelê da gente, nossa amizade. Judário, aí você, como é que foi vir para Fortaleza em 2000? Pinga, aí vim já com os dois meninos, né? E para eles estudarem, para aqui, com certeza, para mim seria melhor com a música. Foi, na verdade, o melhor que eu fiz na minha vida foi ter vindo para Fortaleza, porque a gente já talvez tivesse vindo antes, tivesse sido melhor e tal, mas não, tudo era no tempo de Deus, né? Tempo certo. E comecei a fazer barzinho, tocar ali em frente ao Benfica. Na época tinha um bar que se chamava Clube do Jipe. Aí eu fazia lá voz e violão, tocava sexta Tocava e o quê? sábado. Tocava o quê nesse barzinho? Aí eu tocava essas coisinhas. Okay. Tocava à noite mesmo, é? Era, mas... Zé Ramalho, tudo. Zé Ramalho. Tocava tudo, Djavan, Belchior. Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Aí fazia à noite, tocou Fazia na noite noite, mesmo. fazia noite. Levava som, tinha som, tinha tudo. Tinha um sonzinho, era a caixinha, a mesinha e o violão. Mas o intuito, na verdade, era chegar no forró. Por sinal, nessa época foi
tinha o Cucucaia, ali que a gente chamava o Ferro de Engomar. Eu sei, no No Shopping entrocamento Benfica ali. E tinha um forrozinho lá, Luizinho Calixto tocava lá, Zé de Manu. E foi nessa época que eu comecei, eu digo, tem que me encostar para ali, porque ali é que é o forró, ali é a minha praia. Eu sei. Inauguraram o Cucucaia na Grande, né? Pontes Vieira, né? Na inauguração, aí eu levei um sanfoneiro, o zabumbeiro, o triangueiro e eu no violão. E como é que foi Aí essa... começamos... Mas só um parênteses assim para a questão da história mesmo. Como é que foi vir de... A Sareta veio de onde? Já veio de carro? Como é eu que já vim foi de essa carro, viagem? eu já vim de mudança, vim para a casa da minha cunhada, aí fui procurar uma casa para alugar, aluguei a casa e fui buscar. Quem eram os seus parceiros aqui? Ronaldo Cavalcante? Quem eram os seus amigos aqui em 2000 Ron- mais próximo? Ronaldo... Ronaldo. Porque o Ronaldo era muito próximo de Patativa, É. né? Quem que ia muito lá em Assaré? Era Ronaldo, Gilmar de Carvalho. Quem é que ia mais lá pesquisar Tinha sobre outro Patativa? professor... O Gilmar ia muito, né? E Gilmar sempre estava lá. E Gilmar, ele era o que eu via mais com frequência. Gilmar sentado, chegava às vezes lá, ele estava sentado lá, sempre anotando as coisas e conversando com Patativa, e anotando, ia para a Serra e ficava alguns dias lá. Rosenberg também. Rosenberg era... Pai, Rosenberg era- tem uma obra. Danilo, já que a gente está falando de Patativa e Gilmar, bote um pouquinho, assim, só uma cenazinha do filme Ave Patativa do Rosenberg. Cara, quem não assistiu Extraordinário, né? essa obra tem que assistir, porque Rosenberg, 40 anos de convivência com Patativa, sintetizou nessa obra. Né? Eu tenho prazer, tenho foto minha com Patativa nesse filme aí. Eu adoro aquela música Passarinho de Assaré, cara. Passará. É do Fausto. Não sei se tu toca aquela, eu toco aquela música aqui, né? do Fausto Nilo e Fagner, porque eu gravei, né? Passarinho de Assaré, eles autorizaram. E fiz um poema, quando o Patativa estava doente, eu fiz um poema para ele, chamado O Poeta é Sobrenatural. E mandei para o Gilmar ler para ele, em forma de agradecimento à quadrinha que ele tinha me dito. Gilmar, diga a ele que eu sou grato pela quadrinha, fiz aqui. Aí eu fiz um poema que diz: o poeta é sobrenatural, não pertence a esse mundo, sem fazer esforço profundo em qualquer lugar está, acima do sol que brilha. Aí eu vou fazendo uma analogia com o poema dele, que ele fala do sol, de que ele está acima do sol, acima do vento, acima da chuva e tal. Chama-se O Poeta é Sobrenatural. Mas aí, achou ave poesia, né? Achou aí, ó. Aí, Valmir. Desde muito Aí a Tete. Isso é a abertura, né? cumprindo o Hein? belo O trailer, destino né? Esse filme é que me genial, cara. deu nosso Senhor, não nasci. Olha aí. São Rosenberg filmava em cima do Fusca, mas lá da Serra. Uma cadeira em cima do Fusca, negado empurrando o Fusca, Danilo. Ele no Super 8, descendo assim, ó. Porque Ó, só Dona tem, Belinha. só tem essas imagens aí, quem conviveu com o Patativa lá no começo, aí, ó. Dona Belinha. Na Belinha aí. Aí, ó. Patativa Fumava do muito. Assaré. A vida e a voz de um homem que Fumava, fez da fumava sua demais. poesia uma afirmação da Acendendo beleza, com, da justiça acendendo e da com o pau da liberdade. fogueira. Bem, eu fui sempre um poeta do povo, como posso dizer, você conhece, viu? E estive sempre com o povo, com esses humildes, esses desprotegidos pelo dono do poder. Eu estive sempre ao lado deles, viu? Abra o seu coração, venha pensar e se emocionar com o maior poeta popular Afinando a brasileiro viola. de todos os tempos. Esse violão quem deu a ele foi Miguel Arraes. Olha, essa música não eu acho de essa... Assaré, E aí com Fausto Nilo, né, cara? Triste. do céu da boca, Essa obra é uma obra-prima. a voz tão rouca. Eu tenho também uma versão, bota aí, já que a gente tá fazendo esses troca. parênteses aqui, bota aí. Veja aí com Passarinho de Assaré, lá no São José, bota aí. Passarinho de Assaré, Pingo, Teatro São José. No Afinidade, show Afinidades, aparece, botar Passarinho de Assaré, Pingo no YouTube. Eu pedi a permissão, o Fausto autorizou, o Fagner, e eu cantei essa música lá nesse show aí. Tem uma versão ao vivo e tem uma versão original. Viu? O paletó emprestado do Henrique Beltrão. Ele estava doente, ele faleceu em que ano, Judá? 2002. Foi droga, depois você veio pra... Passará de Assaré no céu da boca,
a voz tão rouca, trova louca, Rapaz. trova louca. Aí, Ó letra bem escrita, sem papel, lá no céu passará, o mato escuta e a e natureza o box é do Sega Deraldo. e a mente radiosa. A música é pro Patati, viu, meu irmão? O box aí é do Sega Deraldo. É isso aí, cara. Vamos voltar pra você. Bom, Só porque bom tá demais. falando do Patati, não poderia deixar de falar do Rosenberg, nessa parada aí. Aí você veio pra cá, ele tava doente. Você ainda acompanha ele muito dentinho lá? Ainda. Na última vez que eu fui, fazer a visita a ele, eu sentia que ele tinha vontade de falar alguma coisa, mas não dava mais. Porque você já estava aqui trabalhando na noite, né? Já. 2002, aí você foi lá para despedir Fui. dele, quando ele partiu. 2001, eu acho que 2001. Você foi lá e tal. Fui. Era praticamente assim, compadre de relação de aquela filho. coisa de afinidade, de estar todo dia na casa. A gente fumava e ele queria deixar de fumar, aí fazia o pretexto para deixar, era me incentivar a deixar também, para fazer aquela aposta. Vamos ver quem é que deixa, vamos ver quem é que tem mais força para deixar. Aí ele chamava o cigarro os miseráveis. Eu digo, compadre, vamos deixar esses miseráveis? Vamos. Ele dizia. Aí eu chegava no outro dia, como é? Aguentou? Ele disse, rapaz, não aguentei não. O miserável me venceu. Eu digo. Aí ele ficou com raiva, porque uma vez um médico lá, doutor Hernandes, eu sou muito medroso. Doutor Hernandes disse, rapaz, se tu continuar fumando desse jeito, tu vai morrer. Mas só que ele não disse quando, né? Eu pensava que era logo. Aí eu deixei o miserável, deixei. Aí comecei a andar lá e sem fumar, né? E ele disse, se você não está fumando não, compadre? Eu digo, não, agora eu deixei mesmo. Aí ele ficava com raiva porque não tinha, não tinha coragem. Gildário, aí quer dizer que Fortaleza foi uma boa cidade para você Foi. fazer seu trabalho na noite, no Com Cucucaia, certeza. tocar seu forró, seu MPB. Foi. E você grava um novo trabalho aqui em Fortaleza. Foi Quando quando foi? eu me realizei profissionalmente, assim, viver da música. Pronto. Foi E aqui suas relações eram com quem? Com a galera aqui? Primeiro eu conheci Adelson, aí conheci Sardinha, aí fui... Só gente boa, só gente maestro. boa, só maestro, gente boa. Lá no Assaré, tu ainda chegou a conhecer Dominguinhos lá? Dominguinhos eu conheci lá, no Assaré. Visitando lá o Num Patativa? show dos 80 anos. Do Patativa. Patativa. Ele Show dos foi. 80 anos. Luiz Gonzaga Dominguinhos tava lá. também, antes não. Não, Luiz Gonzaga não. Dominguinhos e Geraldo Azevedo também. Foram lá tocar nesse show. Dos 80 anos. E aqui você grava o seu terceiro disco em que ano? Aí gravei em 94. Aí já era esses discos de... Não, 94 foi depois dos contos para 94, 2004. 2004. Olha que eu sou bom dessa Que era o CD cronologia. agora, o CD, que é uma música... Eu acho que não sei se tem aí. A gente vai conseguir. Mas esse foi independente? Esse Foi 2004? independente, foi. Qual é o título dele? Agora. Agora. Aí é mais difícil. Você não botou É, nas eu acho redes, que não? tem Ainda não, botou, eu não? não tem não, não tem Cara, não. tem que falar com o Marcílio coloca para você nas redes. Marcílio do Pro Áudio. Pronto, né? Coloca para você nessas redes aí, Pronto, eu vou nesses falar com streams, ele. porque é importante. Tem aí, achou alguma coisa, Danilo? O CD agora. Agora é? É, mas eu acho que não tem. Nem a capa, nem matéria de jornal. Agora, Gildário de Assaré. Não foi divulgado de jeito nenhum isso aí. Porque hoje em dia você pega um CD desse, eu estou colocando agora toda a minha obra, sabe? No Spotify, no Deezer, você coloca lá, fica disponível. Ele cria um canal para você, o Marcelo. Você gravou aonde esse? Esse eu gravei no Juazeiro. Esse é agora. É. Qual é o estúdio de quem era O lá? estúdio lá de Edinaldo. Reginaldo era o que viajava com Luiz Gonzaga. E os filhos dele tinham esse estúdio lá no Juazeiro, que é Edinaldo e Ednei. Que músicas tem nesse disco? Mostra aí uma, por exemplo, aqui dá título ao disco. Era uma musicazinha disco, romântica. Ó. Disco clandestino, que a gente não consegue achar nada. É. Perdido no espaço. Eu preciso de você, como preciso do ar pra sobreviver. Como eu preciso te provar que o amor que existe em mim
jamais vai morrer. Você é tudo pra mim, princípio, meio e fim, a razão do meu viver. Não quero nunca te perder, te amo pra valer. Isso é mais romântico esse disco, mais esse romântico, agora? Hein? Da capa, Não, como é a capa? A capa, nem eu lembro como era a capa. Danilo, é underground total. Essa obra do homem aí, perdido dos espaços. Não, mas porque o Danilo acha tudo. O Danilo vai achar alguém que postou, cara. Chama-se Agora, é? Agora, Judá de Assaré, 2004. 2004. O Danilo fez umas coisas aí que o cara não sabe que é. Alguém bota, sabe? Na internet, alguém gosta, alguém bota. Como é o tipo de uma música, diz aí? É que mais tocou, mais a pessoa gostava, além dessa Agora? A que tocou mais foi essa do CD. Chama-se Agora, é? Essa. Chama-se Agora, é? De vez em quando eu me pego pensando em você. Nunca pensei que fosse tão Como é o nome difícil. dessa? Agora é hora de fazer. É um shot, valer. Tipo um shotzinho, né? Legal, ajudaram legal demais. Rapaz, aí foi independente. Você conseguiu apoio, você mesmo pagou. Foi. Aí fez as cópias, você mesmo deu também. Você mesmo fez o bicho desaparecer. Também. Você mesmo escondeu. Perdeu no tempo. Você mesmo escondeu a obra. Esse disco é o seguinte, é agora. Só agora. Agora. Não nem antes. Nem antes, nem depois. Eu disse, rapaz, cadê o disco? Não, o disco é agora, mas não é agora. Ele foi agora, né? Ele foi agora. Porque, cara, isso é muito comum entre os artistas, está acontecendo muito, sabe? Porque quando o suporte era físico, você tinha até... Mas nessa época já estava havendo uma transição para a coisa da virtualidade. Então, hoje, se você não pegar essa obra e colocar, ele vai ficar ali agora. Vai ficar só no agora, no agora do passado. Você tem que colocar, disponibilizar. Chega artista aqui, né, Danilo? Onde é que a gente acha? Pai, cantinho. Assim, onde é que acha seu livro? Cantinho. Lá em casa. Não está em PDF, não? Não, vou botar. E onde é que está seu disco? Não, tem umas caixas lá em casa. Eu digo, rapaz, e como é que as pessoas vão chegar na sua obra? Chega, né? Porque essas músicas são bonitas, rapaz. São músicas fortes, né? Ela tem uma poética direta e ao mesmo tempo metafórica e objetiva, assim, muito forte, as melodias românticas, né? Você tem esse lado romântico, né? O lado romântico. Aí lançou e depois, 2010... Não, aí pronto. Aí depois veio essa coisa das gravações, mais essa coisa virtual, né? E eu fiquei parado no tempo, fazendo só o forró pé de serra. Alguém gravou uma música sua de lá para cá, nesse período? Não, nesse período depois não. Do Agora? Não. O Agora parou? Agora parou geral. Mas aí você aprendeu acordeão em que ano nesse período aí, foi? Na verdade, Pinguim, eu estou pelejando, eu estava pelejando com a sanfona, porque era... Não, mas tem um disco... Tem vídeo, né? Vamos botar os vídeos aí agora, vamos partir para os vídeos, que vídeo tem. Tem um videozinho aí tocando, eu mandei para ti. Mandou para mim, mandou para ele? Não, mandou, eu tenho que mandar aqui para o Danilo, um vídeo aqui, vou mandar, Danilo. Que tá no YouTube, é? Tá. Como é o nome lá? Bota Gildário de Assaré que aparecem alguns vídeos aí. Gildário de Assaré. Tocando na bebê. Aí tu tocando acordeon, era? É. E com essa questão da sanfona, a dificuldade para alguns eventos. Olha aí. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. Tava mais barroca aí um pouquinho, né? Agora a minha agora, apertando aqui a cabeça, é bichado. Olha aí, ó. Que a bolinha da felicidade nunca se atrasa. Esse trio já é o trio virtual, é, mas? É o teclado aí, o teclado. Amanhã ela para na porta da tua casa. Se aveste não. Toda a caminhada começa no primeiro passo. Bota outro aí, bota outro. Aí você vai tocar aí na noite, o baile. Tem um aí eu tocando só com o
o zabumbeiro e o triangueiro virtual, viu? Para falar nisso, eu vou fazer um comentário que o Danilo chegou hoje, impressionado. Falou para mim que estava ontem no mercado, era Danilo. Tu tem a foto? Bota a foto aí do rapaz, bota aí. Não vamos expor a foto não, mas ele encontrou, cara, um zabumbeiro que tocava com Tocava com quem? Chico Pessoa. Tocou com Dominguinhos, né? Tava ontem, ali onde o Danilo tava pedindo auxílio para sobreviver, tava sem tocar. Aí aparece a imagem, o Danilo me mostrou ali, ele pede, mostra uma foto dele, sabe? Com todo o pessoal ali. E, coincidentemente, há um mês atrás, eu fui convidado para tocar, levar o maracatu para tocar no evento, aí o evento faltou energia no lugar, nos transferiu para o Mercado dos Pinhões. Nós fomos tocar lá. Terminou, fiquei por ali, tinha um rapaz tocando acordeon lá, fazendo noite no mercado, acho que é no Bar do Cazuza que chama, né? Próximo ali, um daqueles ali. E ele tocando acordeon, mas o programa, o Triângulo e o Ferro programado, sabe? O Zabumba e o Triângulo, né? Aí eu digo, caramba. Tem um programa que é o Batuque, o pessoal está usando isso. Desempregar os nossos zabumbeiros e os triangueiros. Os triangueiros. Aí não tem como viver, né, cara? Mas não tem. A música tem que errar. Porque a música o bom é o erro, né, Pinho? Para desenvolver. Não, é que é o desenho, né, Vlamir? Se viesse tudo pronto, um programa pro cara. É isso mesmo. Não, eu estou, inclusive, com essa coisa de programa, gente, assim, nesse programa a gente conversa alguns assuntos relacionados, né? Eu estou sendo assediado pela inteligência artificial. Aí eu assédio, eu vou denunciar. É porque é o seguinte, tem um cara ali, um poeta, eu não sou amigo dele, mas eu conheci, né? Aí toda semana ele me mandava um poema, sabe? Ele tem uma estrutura bem, ele escreve bem, mas uma estrutura padrão, tudo meio parecido assim, né? Ele troca os verbos, bota no começo dos versos, uma coisa meio clássica, então. E eu disse, rapaz, que legal, qualquer dia eu vou musicar, mas eu não consegui encontrar essa musicalidade do poema dele, sabe? E toda semana ele mandava um. Agora, toda semana ele manda o poema e a música feita pela inteligência artificial para mim, sabe? Como quem diz. Você não faz, mas tem que... Você não faz, mas agora a inteligência artificial está fazendo aqui. Aí eu escuto, cara, o negócio tudo é muito ruim, bicho, porque não tem nada, sem faz sentido, não tem emoção, é como esse triângulo, esse zabumba aí, é tudo retinho. Retinho. Mas qualquer dia, por isso que eu estou sendo assediado, mas qualquer dia eu vou musicar um e vou dizer, olha aí como é que é o negócio. Olha aí. Tá tocando bem, rapaz. E não tá tocando mais pra nossa saúde, né? Aí Gildar desempregando um zabumbeiro e um triangueiro aí. Pois é. Mas aí era só uma demonstração. Filha, é? É filha, já é? É minha sobrinha. Mas na hora de dizer, chego perto de você. Não falo. E odontologia. Não dá mais pra esperar. Vou desabafar. Legal. Vamos aqui, Danilo. Então você vem aí grava esse 2004, 2010, fica fazendo a noite aqui, tocando acordeon, tocando sanfona, vinculando, continua compondo. Na verdade, a composição está meio parada, sabe? Sim, mas está vivendo da música ainda. Mas aí, da música... Está fazendo a noite, no violão. Depois da pandemia, eu tive que me reinventar. Pois é, como é que foi a pandemia? Estamos chegando na cronologia, como é que foi a pandemia para você? Parou geral, né, Pingo? Parou, como você sabe. Só que a gente tinha que sobreviver. Para sobreviver, eu inventei um comércio. Aí, ligado ao regionalismo, produtos regionais. Aí fiz uma clientela, já tenho uma clientela, e pronto, aí não deixei mais também. Rapaz, eu devia ter trazido queijo, né, bicho? Aqui, se eu soubesse, né? Cajuína. Castanha, né? Castanha, cajuína, rapaz. Traz lá do Cariri, é? Não, vem daqui. O queijo é de Alto Santo. E você montou uma lojinha física, é? Não, a gente está em casa mesmo e eu tenho uma clientela que eu atendo nos lugares, assim, tipo, na BB. Aí eu vou lá, aí eu faço as entregas lá do pessoal. Que legal, rapaz. Isso foi na pandemia. Na pandemia você se reinventou como músico, né? É isso aí, não tem problema não. Pode atender aí que o programa.
É os É os pedidos. O quê? 2 quilos de farinha e queijo? Aí tá levando já. Tô aqui dando uma entrevista. Daqui a pouco tem suas castanhas, já. Hein, Judá? Mas tu já tinha esse tino comercial? Já. Quando eu fui embora, né, para o Rio Grande do Sul, era comércio, né? Fala no microfone que tu já tinha, né? Quando eu fui embora para o Rio Grande do Sul, já era comércio, né? Mas agora esse negócio apareceu mesmo na pandemia. Aí na pandemia a gente tinha que inventar alguma coisa, né? Comprava, entregava, né? Foi aí que a coisa aconteceu. Mas deu certo. Tá dando certo. É tanto que eu não vou deixar mais. Se bem que a música tem que levar paralelo, né? Isso é bom que o cabo faz assim, vai tocar e já leva a banca. Leva a banda. Leva a banca dos produtos. Cachaça, castanha, o que mais? O que você vê? Cajuína, né? Olha, bom, gente. Doce de leite. Aí, tá vendo aí? O artista já leva... já leva tocar, já leva a minha... Hein? Muito bom, Judá. O cabo escuta um forró, já fica ali lembrando dos produtos regionais, né? Isso aí. E aí, depois da pandemia, o que você está fazendo? Como é que você está vivendo hoje? Aí pronto, aí agora depois está com 1 ano e meio que fui uma viagem para São Luís, né, tocar com o pessoal do Banco do Brasil. Eles têm os jogos dos aposentados. E nessas viagens eu sempre ia com eles para alegrar à noite no hotel, aí aquele forrozinho para todo mundo. Só que na última viagem eu tive um problema na coluna. Aí, quando cheguei aqui, fui descobrir 2 hérnias e uma comprimiu o nervo. Irradiou para o braço. Aí, graças a Deus que não teve aquela coisa de dor. Mas o movimento e a perca de força, né? Aí me impossibilitou de tocar. Quantos quilos pesa um acordeão médio Uma que média você de tocar? 13 quilos, né? 13 quilos. Você acha que teve alguma influência isso, tocar acordeão? Acho que o movimento em si, de peso não, porque eu acho que foi algum movimento brusco que eu fiz, que fez com que surgisse essa crise, né? Porque, na verdade, a hérnia já estava lá. Eu sei. Aí você deu um tempo... Foi algum peso, alguma coisa, algum movimento que eu fiz brusco que... Aí você está dando um tempo. Aí eu estou dando um tempo, fiz 1 ano de fisioterapia e agora já estou no fortalecimento para que no próximo São João a gente possa tocar, né? É porque nesse São João você não está. Não, agora não. Agora não dá. Acordeão. Daí para você sempre tocava no São João, como era? 2 São João, né? 2 anos. Com essa coisa do... cara, é para um instrumentista, para um compositor como você, né? Mas você se reinventa no violão, toca bem. No violão dá para... O violão era só para... Compor. Só compor. Você compõe mais no violão ou no acordeão? No violão. Sempre no violão. Né? Gente, eu estou conversando aqui com o Gildário da Saré. Nosso amigo Vlamir está ali finalizando ali sua obra de arte, para você um presente. Danilo, quero agradecer ao nosso presidente Coni. Nós estamos chegando aqui a quase 88 programas. Nós temos mais de 20 mil visualizações só no YouTube, né, Danilo? É muito importante, porque esses programas eles são programas longos, né? Você vai conversando sobre a história de vida. Então, nós temos aqui na área do cinema, na área do teatro, na área da música, literatura. Muitos passaram aqui. Eu comecei com o pessoal de 80, 70, agora eu estou no pessoal de 60, que é você. Só tem um abaixo da média, que é o Alain Mendonça, porque é meu parceiro e veio quebrar um galho aqui, porque ele tem uma produção muito extensa. Mas, normalmente... pessoas que estão nessa faixa etária, o Ronaldo Cavalcante já passou, as artes plásticas, nós temos aqui pintores também. E é um privilégio, um prazer ter você contando essa história, porque aqui do Cariri já passou João do Crato, Salatiel, Alenberg Quindins, né? E agora, creio eu que você, né? Do Cariri, esse celeiro cultural. Rosenberg já esteve aqui também, né? Contando sua história de vida. Aí eu quero que você acrescente alguma coisa que você queira acrescentar, como lhe achar, seu contato, onde é que você está, né, disponível para as pessoas convidarem para você tocar, fazer sua, né, mesmo que não seja acordeon, mas hoje tocar o seu violão, cantar suas músicas e levar a sua banca, né? Agora é assim, o artista leva a banca. Onde é que a gente acha? Os seus discos que a gente já viu, que os 2 primeiros estão disponíveis em todas as plataformas, os 2 primeiros. O terceiro, o Agora. O Agora não foi agora, né? O Agora, mas você tem ele físico, né? Tenho. Então você pode virtualizar e colocar. Né? E então diga aí, fale aí o que você quer acrescentar, diga aí.
O que eu quero, na verdade, é agradecer aqui mais uma vez a você, Pim, pelo convite de estar aqui nesse programa e estar contando um pouquinho da minha história, né? E só agradecer. E você tem projeto, né? Qual é o seu projeto novo que você está pensando? Eu estou com um projeto para inserir nas escolas essa mostra da poesia com a música, que é uma das minhas parcerias com Patativa. Tem Tá em foto, andamento. mandou foto dele com Patativa? Tem aí, tu achou? Não sei se tem, acho. Mas deve achar. Mas não, eu tenho em casa, eu vou mandar para no você Instagram, depois. No Instagram não tem, não? Não tem, porque não tem Instagram, eu Facebook? nunca liguei de fazer foto, de fazer registro com Patativa. Nunca. Mas tem muita Mas coisa. tem alguma coisa lá em casa, mas assim, eu acho que tem umas 2 ou 3 fotos. Aí você quer fazer esse projeto nas escolas, com essa Isso. poética Com a musical de Patativa. Mostrando justamente a sinergia da poesia com a música. Dele, né? É. Você tem quantas parcerias com Patativa, então? Acho que estão umas 18. Qual foi a última, assim, que você compôs com ele? A última, deixa eu ver. Você se lembra? Foi a última que eu musiquei foi Cabra da Peste. Como é? Mostra aí. Tá no disco? Tá nesse Contos, né? Tá, mostra aí no disco que é melhor. O disco Não, é mas, melhor. mas vamos ouvir um pouquinho aqui, assim, sua voz boa. Né? Danilo achou ali. Vai, Danilo. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. Da terra dourada, que a bela cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Muito legal, Danilo, isso aí, né? Patativa e Judário da Saré, né? Como é que a gente te acha? Assim, qual é o telefone? Como é que as pessoas podem ligar para você para falar contigo? É 85, né? O 85, DDD. O Danilo vai botar aí. 999558733. Olha aí. Então, gente, conheça, porque no Instagram tu não usa, né? Nem Facebook, essas coisas. Eu sou agora. Peixe fora d'água. Discípulo do agora, agora e nunca. Mas, gente, tá aí o telefone de Gildário. Até por isso é importante esse programa, porque é uma pérola, né? Trazer Gildário para cá foi um achado. Na realidade, eu estava, semana passada, selecionando as pessoas para o programa, e Gildário me liga, eu digo... porque a gente não lembra de todo mundo que vem para trazer, sabe? Assim, a gente tem pessoas que são importantíssimas nas suas trajetórias e acrescentam muito ao programa, como você, né? Primeiro, acrescenta porque é de Assaré, do Cariri. Segundo, porque tem essa trajetória com Patativa, tem essa produção belíssima, musical, canta bem, toca bem, compõe bem, mas aí você não lembra. Aí quando ele ligou, viu? Ele ligou para mim e disse, Gildário, vamos falar não sei o que. Ele disse, não, você vai para o meu programa. Aí já disse, não, mas segunda não sei o que. Não, já está agendado. Aí depois, não, eu tenho médico, não tem esse negócio mais não. Agora já está agendado, eu não disse agenda não. Gente, tá aí o telefone de Gildário, vocês viram aqui a trajetória de Gildário. Um guerreiro, né? Viajou, batalhou pela música, gravou pela Samsung, gravou independente, toca acordeon, toca violão, compõe, canta. E tem esse diálogo, teve o privilégio de conviver com Patativa muitas vezes, muitas ocasiões, né, na sua vida, né? Pois é, Patativa estava sempre junto, né? A gente era vizinho. Na verdade, são da minha casa, deixa eu ver... Da Dona Margarida, da sua casa? Não, a casa que eu já morava já com a minha esposa. Qual é o nome dela, da sua esposa? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, lá do Assaré. Do Assaré. E os meninos? Oscar, que é o mais velho, que é o afilhado de Patativa, e o outro é Tem Dário. quantos anos? Oscar está com 36 e Dário está com 33. Os meninos já estão aí na trajetória, né? E seguiram algum deles gosta de música e tal? Oscar é artista também, ó, é pintor, fez tá design. Aí,
Aí os meninos aí, ainda aí. O Oscar, né? Gildário, eu só quero agradecer demais a sua presença. Eu que aqui. agradeço. E vamos continuar privilégio estar aqui com você. Né? Hoje é importantíssimo, cara, essa produção diversa, né? Eu, inclusive, me surpreendi muito com os discos da Sunzum, Patativa participando, né? E temas realmente importantes, sérios, como a reforma agrária, como a questão da discussão eleitoral, né? Que ele fazia muito bem. E eu tive esse, não como você, mas um pouquinho de privilégio de conviver com esse grande artista. E eu trago assim uma memória... Ronaldo, Ana Cavalcante, parceiro muito próximo dele, assim, uma coisa muito de uma lembrança muito positiva na vida, né? Que foi conviver com esses mestre Juca do Balaio, Patativa, principalmente esses dois. Pedro Boca Rica, que eu também convivi, que eu aprendi muito com eles. Depois, nós vamos encerrar aqui, Vlamir vai dar um presente. Vai falar aí, ó, vai dar um presente para você do programa Arte e Militância. Gente, escutem esse programa, assistam, compartilhem, comentem. Né? Cadê o microfone, família? Cadê, família? Olha aí. Gildário aí. Está aqui o trabalho, o Vlamir está... Fala aí, Vlamir. Tem um desenho subliminar da Patativa aqui em cima. Tenha sido a inspiração, né? Parabéns. Vou mostrar aqui. Cadê, Danilo? Parabéns. Mostra aí o trabalho do Vlamir. Aqui, Vlamir de Souza. Dedica ao grande artista Gildário da Saré, com um abraço do Vlamir. Olha aqui, olha aí. Eita. Aqui, ó. Isso aqui é a nossa lembrança, é o cachê artístico. Gente, olha, entra em contato com o Gildário, que ele... Você ainda tem esse CD, você ainda tem muitos em casa ou você tem poucos? Tenho. Depois eu vou trazer um agora para você. Rapaz, viu? Vou trazer um agora. Você devia ter trazido, porque eu faço coleção. Já que você não tem o LP, o LP qual é dele? É o Sou Nordestino. Sou Nordestino, você que tem o LP, esse CD eu quero e vou lhe cobrar, porque eu coleciono. Eu vou trazer. O agora eu coleciono, né? Aqui, né, Vlamir, muito obrigado, Danilo, muito obrigado. Vamos terminar aqui com a música. Escolha uma música para a gente terminar aqui tocando. Escolha uma música aí desses 2 discos do terceiro. Não... Diga aí. Escolheu uma música para tocar, um disco aqui tocando. Sim. Uma música que você... Injustiça. Injustiça. Vamos terminar com Injustiça. Sua e do Patativa, Injustiça. Patativa fazendo uma análise aí da justiça. Com essa canção... pontuada, né? Injustiça. Isso é do Contos de Assaré. Bota a capa desse disco, Contos de Assaré, né? Os Contos de Patativa. Nosso selvático vivia contente quando estranha gente na taba chegou e o índio liberto foi subordinado, foi escravizado, sem terra ficou. Isso aí. Se é grande justiça tomar o que é alheio, se é um ato feio, se é crime de horror, na culpa medonha os brancos caíram, porque transgrediram a lei do Senhor. Parabéns. Porque transgrediram. Vamos terminar junto aqui. Bora, Danilo. Danilo vai terminar pela vez junto aqui. Agradecer, gente, aqui a vocês, aqui a audição, que parabéns mais uma vez o Gildário, né? E dizer para que vocês acompanhem aqui o Arte Militância. Né, curtam Arte Militância, comentem, mandem para os amigos. Valeu, gente. Axé de luz. Vamos terminar aí com o Gildário. Valeu.